Olá, meus queridos, minhas queridas, paz do Senhor para todos aí que nos seguem, nos acompanham aí através das redes sociais, através do YouTube, do Instagram. Então eu quero já dizer a você, né, que não é inscrito nesse canal, pedir a você que não é inscrito nesse canal, se inscreva aí, compartilhe, né, aí nos grupos, comente, né, deixe o seu like, né, aí você que tem nos acompanhado através dessas redes sociais. Voltando aqui, conforme prometido, né, para o segundo episódio deste assunto, um assunto muito debatido, sobre dízimo, né? E agora, nesse segundo episódio, a gente vai falar sobre, mostrar dentro das escrituras, irmão, né, para os nossos telespectadores, porque há muitas falácias de que nenhum pastor, né, ou seja, brasileiro, ou seja, de qualquer outra nação, não tem autorização para receber ou para recolher dízimo, né? Já vi muitos pregadores afirmando que nenhum pastor tem autorização, porque só quem é autorizado é quem é da tribo de Levi, né? Do sacerdócio arônico, né? Ali que vem do sacerdócio de Arão. Então, como nenhum pastor brasileiro, nenhum gentil, né, faz parte dessa tribo, a tribo de Levi, do sacerdócio arônico, então, segundo eles, nenhum tem autorização. Então, eu quero continuar. Se você, né, perdeu aí o nosso primeiro vídeo, né, então peço você, né, que nos assista lá para você entender mais ainda sobre o assunto e nos acompanha lá também, curte, né, comenta, compartilha, fica à vontade, né. Então vamos lá, né? Então hoje, irmãos, eu trouxe aqui, né, uma passagem, um texto bíblico, né, que coloca aí, né, essa tese de que nenhum pastor tem autorização na graça de recolher dízimo, né, que coloca por terra, né, essa falácia, essa narrativa, né, de homens, né, revoltados, né, com certos líderes, né, que têm feito, né, que tem usado na realidade esse recurso para outros fins, que não é aquele da qual Deus ordenou para a sua obra. Amém? Quero dizer também que eu não concordo também quando esses fins eles são desviados à sua finalidade para outros fins. Então, aquilo que Deus ordenou, Ele ordenou para manter a sua obra na terra, e os dízimos e as ofertas tem que ser usado para esses fins. Então eu não concordo. Mas vamos lá, né? Vamos ler aqui Hebreus capítulo 7. O escritor de Hebreus ele é muito profundo sobre esse assunto, né, do Antigo Testamento, né, sobre a ordem sacerdotais, né? Ele apresenta Cristo superior a tudo que era da antiga aliança, sobre os rituais, sobre tudo. Mas bora se deter no capítulo 7, no versículo 1, nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa até o versículo 25 para que a gente possa ter uma noção e entender o porquê que os pastores, né, hoje na graça têm autorização e quem é que autoriza, né? Isso é que é importante saber. Começa o versículo 1 dizendo: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenha descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles,
tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E eis que certamente toma dízimo homens que morrem ali, porém aquele de quem se testifica que vive. E para assim se dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebeu o dízimo, pagou os dízimos. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, abre aspas, porque sobre ele o povo recebeu a lei, fecha aspas, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem essas coisas diz pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Isto se manifestou que o nosso Senhor procede de Judá. E concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais feito ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque se ele se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Para que a leitura não venha ficar muito extensa, meus amados irmãos, nós vamos ler somente até aqui, porque aqui já é o suficiente, bastante claro. Nós estamos falando, para aqueles que dizem que nenhum pastor tem autorização de receber, de recolher os dízimos, porque nenhum é da ordem sacerdotal de Arão. Então nós estamos vendo que o escritor de Hebreus, ele está falando de qual é a ordem, Essa ordem de Melquisedeque é uma ordem de sacerdócio eterno, da qual o próprio Abraão entregou os dízimos. Ele não é um sacerdócio da ordem arônica, porque conforme as escrituras diz que aqueles que são do sacerdócio de Arão, quando morria um sacerdote, levantava-se outro. Mas o sacerdócio de Melquisedeque, ele é eterno. Por isso que os pastores de hoje, eles têm autorização porque eles não são da ordem sacerdotal de Arão, mas eles são da ordem sacerdotal de Melquisedeque, que é rei, que era rei de Salém, que é sacerdote do Deus Altíssimo e sacerdócio eterno. Por isso que essa ordem ela começa a ser apresentada lá em Abraão e ela perdura até hoje. Por quê? Porque não passa. O sacerdócio de Arão se acabou. Findando a lei, o sacerdócio de Arão também findou com a lei. Mas o sacerdócio de Melquisedeque, ele é eterno. Então, ele foi antes da lei, ele perdura, passa pela lei, ele permanece na graça. E os pastores que hoje recolhem dízimo, recebem dízimo, eles são sacerdotes dessa ordem. Qual ordem? Da ordem de Melquisedeque. Conforme o escritor de Hebreu está dizendo, esse Melquisedeque, ele era uma figura de Cristo lá no Antigo Testamento. Por isso que o escritor diz que ele não tem genealogia, nem dias, nem princípio de dias e nem fim. Ou seja, é como Cristo, é como Deus que não é criado, ele subsiste por todos os séculos. Então, essa ordem sacerdotal da qual os pastores hoje, na obra de Deus, na igreja de Cristo, da qual Cristo constituiu, essa igreja levantou esses sacerdotes para trabalhar nessa obra, eles não são da ordem arônica, mas eles são dessa ordem aqui, de Melquisedeque. E observa que quando nós lermos o Apocalipse, nós vamos ver que é Jesus quem levanta, é Jesus quem dá essa autorização, Olha, vamos observar Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra,
aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Agora olha o versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória, o poder para todo sempre. Amém. Então, Cristo com o seu sangue nos fez, está dizendo a palavra, reis e sacerdote. E esse sacerdote hoje da graça, dessa nova aliança, qual é a finalidade desse sacerdote? É exatamente trabalhar na obra, na divulgação do evangelho. Os sacerdotes da ordem arônica, eles tinham ali a sua finalidade no templo, que era oferecer sacrifício. Os sacerdotes de hoje, formados por Cristo da ordem de Melquisedeque, não tem mais essa finalidade de oferecer sacrifício. Por quê? Porque o sacrifício, quem ofereceu foi Jesus, e ele mesmo é o próprio sacrifício. Um sacrifício eterno, não há mais necessidade de se fazer sacrifício. E aí talvez você pergunte, e qual é a finalidade desses sacerdotes da nova aliança? É exatamente trabalhar na obra. E qual é o trabalho? A divulgação do evangelho da graça. Essa divulgação de levar o evangelho nos 4 cantos desta terra. Esse sacerdote que trabalha a parte espiritual também da igreja do Senhor Jesus hoje, que também intercede junto a Jesus em oração pelos fiéis, é aquele que ensina a palavra, é aquele que leva a palavra, que cura, que liberta, é aqueles que trabalham na obra. Então eles são sacerdotes do Deus Altíssimo, conforme o texto de Apocalipse capítulo 1, versículo 6, com a finalidade não de oferecer sacrifício, mas de apacentar o rebanho, da qual o próprio Senhor ordenou, quando ele mesmo disse a Pedro, Pedro, tu me amas? Ele disse, sim, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Assim também como Paulo diz lá em Éfeso, que ele deu os pastores para a igreja, ou seja, esses sacerdotes, que hoje estão exercendo a função na igreja, na obra, eles sim têm autorização para recolher dízimo e oferta, porque eles são sacerdotes, não da tribo, nem da ordem de Arão, nem da tribo de Levi, mas eles são sacerdotes do Deus Altíssimo, comprado pelo sangue de Jesus, e são sacerdotes sobre a ordem de Melquisedeque, que é um sacerdote eterno. Então, meus amados irmãos, você que acompanhou aí o primeiro vídeo, também está agora aí assistindo esse segundo vídeo, não esqueça de compartilhar, comentar esse vídeo, é muito importante que você comente, e que Deus possa também abençoar a sua vida, que esse vídeo seja edificante para a sua vida, e espero que esse vídeo possa também esclarecer, se porventura você tiver alguma dúvida sobre essas falácias de alguém que diz que nenhum pastor tem autorização. Quero também aproveitar, pedir desculpa aí pelo algum incômodo aí enquanto a gente gravava, os irmãos sabem do que eu estou falando, algum barulho que porventura vocês possam escutar, ignore, viu? Não leve, nós ainda estamos começando, nós não temos ainda um estúdio preparado, mas eu espero que em nome de Jesus, brevemente a gente possa ter um estúdio e aí a gente vai trazer aqui ainda mais qualidade, mais qualidade na imagem, no áudio, vai ser uma coisa bem edificante para edificar a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a você e toda a sua família e até o próximo, em nome de Jesus.